minha irmã, bom dia a você. Seja bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto de 2020, são exatamente 8 horas e 30 minutos dessa manhã. E é com muita alegria que a gente vai finalizando o capítulo 45. O capítulo 45 foi um capítulo que trouxe pra gente o clímax desse relacionamento entre José, seus irmãos e agora no final o seu pai. Meus irmãos, eu queria que a gente pudesse ter esse discernimento, essa compreensão. Deus, ele foi soberano sobre todas as situações. Eu até fiz uma anotação aqui que eu queria compartilhar contigo. Deus foi soberano, ele prevaleceu sobre as intrigas e os pecados realizados tanto por Jacó com o seu irmão Esaú, com seu pai Isaac, tanto com José e os seus irmãos. Deus, ele prevaleceu. A vontade de Deus, ela foi magnânima em relação a isso. Deus, ele supriu as necessidades do seu povo. Ele convergiu o coração daqueles hebreus para a vontade dele. Ele permitiu com que eles passassem por duras penas para que fossem moldados. Até onde nós entendemos então que houve aquela reconciliação, né? E aí o que vai acontecer nessa parte final do capítulo 45? O faraó, ele vai ser relatado a ele, a gente não entende aqui se deu barulho na casa de faraó, se alguém estava escutando atrás da porta e foi falar, mas o que a gente vai perceber aqui a partir do versículo 16 do capítulo 45, que as notícias chegam à casa de faraó. E o faraó, ele vai ter uma atitude aqui, cara, que é lindíssima. Deus, ele convergiu o coração de faraó, bem porque entendemos que toda a nação do Egito, ela sobreviveu pela vontade de Deus através da vida de José. José foi ferramenta de Deus na terra do Egito para suprir a necessidade do povo hebreu que estava lá em Canaã e automaticamente supriu a necessidade do povo hebreu, porque morreria tanto o povo hebreu quanto o povo egípcio. Olha só o que o faraó vai falar. A atitude de um rei, de um líder, de uma pessoa que tem soberania sobre a sua nação e sobre o seu povo. Fez ouvir na casa de faraó a notícia que os irmãos de José estão aqui. E isso foi agradável ao faraó e aos oficiais. A palavra agradável, ela já traz para essa conotação, né, de que prazeroso que isso foi. Isso trouxe prazer e alegria, gozo no coração de faraó. Disse o faraó a José: fala para os teus irmãos e façam isso, carreguem os seus animais e voltem para a terra de Canaã e tragam o vosso pai e a família deles e venham para cá, porque aqui vocês terão o melhor da terra do Egito e comerão com muita fartura. Ele já começa dando uma direção bem específica e mais ainda do que isso, ele já começa a atestar, né, a promessa que José deu aos seus irmãos. José deu uma promessa para os seus irmãos: olha, irmãos, vocês têm espaço aqui cativo, vocês têm um lugar preservado aqui, vocês têm um lugar privilegiado aqui na terra do Egito comigo. Faraó então vem e ratifica essa promessa. Olha, fala para eles irem e buscarem seu pai, porque aqui vocês vão ter o melhor da terra. Olha o que ele fala no 19. Ordena também e façam isso. Levai da terra do Egito carros para os vossos filhos, para as vossas mulheres, para que eles não venham caminhando a pé. Levem carros, levem animais, para que eles possam vir de uma forma descansada. Cara, isso é precioso. E tragam novamente, ele fala, e tragam o seu pai. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada, porque o melhor da terra do Egito será de vocês. Deus, ele tem isso para nos proporcionar, meu irmão. A tempestade, ela vem, ela é avassaladora. Mas a tempestade uma hora termina e o sol volta a brilhar. E quando o sol volta a brilhar, tudo se regenera. A vida de Jacó vai se regenerar. Jacó, ele viveu por 22 anos dentro dessa perspectiva, com a ausência do seu filho José, com a dor do luto. Morreu a sua esposa que ele amava, Raquel. Morreu o seu filho que ele amava, José. Ele só tem agora o seu filho mais pequeno, Benjamim, e os outros filhos, não que ele não tenha, mas são todos adultos, já têm a sua vida, já têm a sua família, já têm a sua direção, não estão mais na casa do seu pai.
Mas Jacó ele vai ser surpreendido. E olha, vamos dar continuidade. Olha o que ele fala então no versículo 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu os carros conforme havia sido ordenado pelo faraó. E também deu provisão para eles no caminho. Vestiu eles com trajes de rei. Cara, vestiu eles com trajes de rei. Isso te lembra alguma coisa em relação à vinda de Cristo? As roupas nupciais que nós precisamos ter, né? O noivo vem encontrar a noiva. José está vislumbrando aqui para a gente uma grande possibilidade que nós hoje temos de experimentar, que é caminhar com Cristo e experimentar essas vestes celestiais e poder mudar as nossas vestes, poder convergir o nosso coração, né? Que as vestes na verdade são isso, né? Poder convergir o nosso coração, um coração branco, limpo, ser transformado, ser moldado pela vontade do Senhor. Mas para Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes de festivais. Também enviou para seu pai jumentos carregados com o melhor do Egito, 10 jumentos carregados com cereais e pão e provisão para seu pai e para o caminho. E despediu seus irmãos, e ao partirem disse, não parem no caminho. Então eles subiram do Egito e chegaram em Canaã a Jacó seu pai. Eu gosto de parar aqui e pensar, né? Imagina a ansiedade de Jacó esperando notícias. Naquela época não tinha e-mail, não tinha telefone, né, meus irmãos? Não tinha WhatsApp, né? E-mail. Quem usa e-mail, né? Só eu e quem trabalha, né? Não tinha WhatsApp. As notícias, elas demoravam meses para virem. Acredito que Jacó, ele vislumbrava o tempo de estrada, que 400 e poucos quilômetros dava de um lugar ao outro, de Canaã até o Egito. Isso naquela época, fazendo uma caminhada, isso levava semanas para chegar. Semanas. Ontem nós estávamos vendo um documentário na Discovery sobre viver isolado no Alasca, né? A gente gosta muito desses documentários, eu e minha esposa. E aí eles tinham uma caminhada para fazer de 24 quilômetros a cavalo, sem estrada, no meio de trilhas. E eles falaram ali no documentário que eles iam levar alguns dias para fazer. E aí a minha esposa ficou assim meio indignada. Pô, vão levar alguns dias para caminhar 24 quilômetros. E ela me perguntou, quanto é que é 24 quilômetros? Eu falei, ó, é da nossa casa no bairro Fortaleza, do Progresso no bairro Fortaleza. Ela falou, mas como vão demorar tanto? Quando não tem estradas para se caminhar, precisa se desbravar. E era isso que os egípcios estavam fazendo, que os hebreus estavam fazendo. Eles eram meio que desbravadores nessa caminhada pelo deserto. O seu povo depois vai ficar peregrinando nesse deserto. E eles estavam descendo lá. Igual em determinado momento o seu bisavô Abraão fez, o seu avô Isaac fez. Agora os filhos de Jacó fazem. Agora os filhos de Jacó estão chegando. Imagina Jacó ansioso e vendo de longe a silhueta dos filhos chegando. Cara, que maravilha deve ser. Eu estou aqui em Cruz Altos, meus irmãos sabem, vocês sabem, eu e minha esposa dentro de um propósito ao qual o Senhor nos trouxe para cá, para que a gente possa ser tratado no nosso interior e também auxiliar pessoas nessa missão de conhecer a Cristo. Mas eu estou com muita saudade da minha família, eu fico contando os dias, assim, eu sei que dia que eles vão vir, então eu já estou assim, menos 10, menos 9, ansioso para que eles cheguem ali no portão, para que eu possa abraçá-los. Assim também Jacó se sentia. Mas quando Jacó vê eles vindo, ele fica ainda mais alegre porque vê Benjamim retornando. Olha o que vai acontecer. Disseram a Jacó, pai, José está vivo, e mais do que isso, ele é governador do Egito. Com isso, o coração de Jacó ficou sem palpitar, porque ele não estava dando crédito. As notícias que ele recebeu foram tão impactantes que ele quase teve um ataque cardíaco. É bem isso mesmo, ele quase teve uma parada cardíaca, porque quando a gente recebe notícias de supetão, principalmente notícias que a gente não esperava, isso cria um impacto. Imagina o impacto que vai gerar nele. Olha só a reação dele. Porém, eles contaram tudo aquilo que José lhes falara. E Jacó então percebeu que havia carros para levá-lo e seu espírito então se reviveu. Cara, o espírito se reviveu. Isso mostra que ele estava de luto durante 2 décadas e agora ele volta à vida. As notícias das boas novas de Deus para ele voltam, trazem ele à vida. E é isso que a gente pode
tirar como uma explicação clara para a nossa metáfora dessa manhã, né? O Senhor quer renovar a vossa vida, a sua vida, a minha vida. Ele quer dar sentido para a tua vida. O nosso Deus, ele quer dar sentido. E o sentido para a nossa vida é Cristo. Cristo é o sentido da nossa vida. É a razão do nosso viver e existir. Nós estamos mortos em nossos deleites e pecados, mas Cristo veio para nos dar vida, vida e abundância. E pela graça somos salvos. Não por obras feitas por nossas mãos. Paulo vai enfatizar isso na carta de Efésios, no capítulo 2. É pela graça de Deus. Coube a Deus nos salvar, porque nós não tínhamos como fazer isso. Coube a Deus salvar o povo hebreu através da vida de José. Jacó agora vai se alegrar e vai descer ao Egito. Mas isso a gente vai descobrir só amanhã. Um encontro maravilhoso entre um pai e um filho. Desejo a você uma ótima terça-feira, muita paz e que a graça do Senhor possa inundar o seu coração em nome de Jesus. Até amanhã.